Esse vídeo era pra ter saído em junho, então finge que você tá assistindo em junho e não em julho, beleza? E aí, leitor, tudo bom? Em comemoração ao mês do orgulho de LGBT, eu vim trazer uma trilogia que ainda não está concluída, porque a editora ainda não resolveu trazer o terceiro livro para o Brasil. Pelo jeito, eu acho que eu vou ter que aprender a ler em inglês para poder ler essa conclusão dessa trilogia. Mas, por enquanto, ali os dois primeiros e é maravilhoso, são incríveis e tem essa representatividade de uma forma bem, não é suave, mas de um jeito diferente do qual a gente está acostumado, que é a trilogia Irmãos Montag, da Mackenzie Lee, que, cara, eles mereciam muito mais hype. E eu vou contar pra vocês o porquê. Esse vídeo vai ser mais ou menos uma resenha, 5 motivos pra você ler. Não sei, eu vou falando porque eu preciso falar desses livros, porque eu já panfletei bastante, mas eu acho que não é o suficiente. Então eu vou falar deles e vocês aí classificam pra mim como que esse vídeo se enquadra, tá bom? Eu vou começar com o primeiro livro dessa trilogia. É um romance de época, então o livro se passa em meados de 1800, 1700 e alguma coisa. Então, nesse livro, como o personagem principal, ele é bissexual, e nessa época era algo muito estranho. O Henry, ele é o irmão mais velho de 3 irmãos, e ele está, ele vai ser o escolhido pra ser um cavalheiro, digamos assim. Só que ele se envolve com mulher casada, se envolve com várias mulheres e tá sempre bebendo, sempre indo em festa. Então ele não tem as qualidades para ser um cavalheiro. Mas como ele é o irmão mais velho, como ele é o irmão, né? O mais velho de 3 irmãos, e ele é um homem, então, consecutivamente, ele seria o cavalheiro. Pode cair. Porém, né, como eu falei, ele não tem as qualidades ali pra ser um cavalheiro ideal, então o pai dele tá ficando louco. Só que, assim, esse livro, que nem eu falei, eu vou falando e vocês vão tentando entender, porque eu preciso muito falar desse livro. Ó, ele é um romance de época, tem representatividade LGBT no personagem principal, e romance de época com personagem LGBT, a gente já fica com um pouco de pé atrás, porque sabe de cenas pesadas de homofobia que vai ter. E tem mesmo. Tem ali o Friends to Lovers, tem a mocinha, que ela é super feminista, e isso em meados de 1600, 1700, é uma coisa muito complicada. E não é personagem, ele é a personagem principal, porque assim, nesse livro, ele sai em viagem em 3 pessoas, que é o Henry, a Felicity, a irmã, e o Percy. O Percy é o melhor amigo dos dois, é o melhor amigo da família. Ele é, primo distante, eu acho. Faz um tempo que eu li, mas eu não me desapeguei dessa história. O Percy, aqui, ele tem epilepsia. E naquela época a epilepsia era tratada de uma forma muito absurda, com tortura e coisas horríveis que a gente já viu sobre. Eles achavam que era meio que possessão e essas coisas. Então, cara, é um livro pesado. Essa capa é bonitinho, mas ele é um livro muito pesado. Eu vou contar mais ou menos a história deles pra vocês, pelo menos desse primeiro, agora. Que, assim, como eu falei, esse é o Henry, ele é o nosso personagem principal, é o irmão mais velho de 3 irmãos. Ele está pra ganhar o anel, pra ter um cargo de cavalheiro. Só que como ele não se comporta de forma certa, ele apanha muitas vezes. E surge uma proposta para ele poder viajar e conseguir ali meio que um treinamento para ser um bom cavalheiro. Nessa história tem a Felicity,
que ela está entrando na idade de ter um pretendente e ela não quer um pretendente. Então ela é uma mocinha extremamente individualista e ela é, tipo, independente e ela é perfeita. Porque, cara, ela é apaixonada por medicina e como ela é uma mulher e ela não poderia ler esse tipo de livro, ela tira a capa de seus romances e coloca na frente de livros de medicina pra ela poder ler na frente ali dos seus pais e tal, sem que ninguém fale nada por ela ser uma mulher e tá lendo aquele tipo de livro. Então ela meio que faz uma jacket com as capas de romance dela pra todo mundo achar que ela tá lendo sempre um romance. Aí ela meio que propõe que ela vá junto pra ela poder meio que cuidar desse irmão e tal. E ela conseguiu um pretendente fora. Como tem o Henry, né? O Percy, quer dizer, ele é um personagem negro. E ele, tipo, cara, tem muita cena de racismo nesse livro também. E assim, como a escritora, ela luta muito por classes, em todo o livro dela você consegue ver essa luta de classe, de minoria. Você consegue ver como, apesar de naquela época ser muito brutal e todo mundo saber disso, ela consegue não amenizar a situação, sabe? Mas ela escreve de uma forma... Mas ela cuida muito com as palavras dela, com o jeito que ela escreve. Então, né? A gente fica com aquela dor aqui, como se o estômago estivesse preso. Mas a gente sabe que são coisas da época. Então tem uma parte, assim, que essa parte me deixou bem machucada. Que eles vão juntos, meio que pra um café ou pra algum outro lugar. Vão socializar lá. Vai o Henry, vai o Percy e vai a Felicity. E alguém fala se... Tipo, alguém chama o Percy, fala não, porque quem vem acompanhar os cavaleiros e esse pessoal da nobreza fica excluído deles. Ele fica tipo, não, mas eu sou também e tal. E até o Henry, ele fica incomodado com essa cena. Só que o Percy, ele fica tipo, cara, eu já tô acostumado, é todos os dias isso. Daí ele fica, cara, mas você não podia aceitar essas coisas. Ele, mas eu tô acostumada, eu não posso mudar nada. Então, tipo, é o que as pessoas pensam. Eu não posso fazer nada. Isso dói, sabe? Porque a gente tem que ter um pouco desse tipo de consciência, entendeu? Porque a gente fica incomodado. Eu, Branga, fico incomodado com esse tipo de coisa. E alguém que tá na pele dessas pessoas que passam por isso e... Cara... Enfim, são questões que eu não entendo, mas eu não entendo a cabeça dessas pessoas preconceituosas. Enfim, eu tava numa live esses dias e a gente tava conversando exatamente sobre isso, que não dá pra entender a cabeça de quem é preconceituoso. E, enfim, fui um pouco longe desse assunto. Mas, enfim, teve essa cena que me machucou bastante. E como ele tem epilepsia e é tratado como possessão nessa época, é pesado falar isso, mas é como se a doença dele, tipo, não fosse uma doença, fosse apenas falta de Deus, falta de fé, entendeu? Então é difícil pensar nessas coisas também, e como a medicina avançou pra poder diagnosticar as pessoas com seus transtornos e tudo mais. Enfim, esse vídeo tá babado. Mas enfim, o tio, pai, não, eu acho que é o pai do Henry, do Percy. Ui, tem um mosquito aqui. O pai do Percy fala que vai mandar o menino pra poder se tratar em um outro lugar. E ele não fala explícito qual é esse lugar, mas a gente sabe que tipo de lugar que é. E eles falam que eles vão viajar com o Percy e vão deixar o Percy lá. Só que o Henry, ele é apaixonado pelo Percy. Apesar de ficar com outras pessoas, ele é apaixonado pelo Percy. E a Felicity, né, vai junto, porque ela é uma moça e está tentando fugir de companheiros. Ela não quer falar isso pra alguém, então ela acaba falando que ela vai tentar achar um pretendente fora e rico em outro lugar. Enfim, daí eles vão viajar. Eles acabam fazendo coisas
que não estavam no script. Então eles acabam fugindo dessa escola de cavalheiros. E a Felicity acaba ficando feliz porque ela precisa colocar em prática algumas coisas que ela aprendeu nos livros de medicina dela. Então tem questão, tipo, nessa parte, quando eles vão viajar e eles acabam se perdendo, tem cenas de pirataria, de, tipo, sequestro, ai, como é que falam, né? Não é muambo, não é troca, não sei, sabe? Quando eles trocam serviços por coisas, por comida, por moradia, por estadia, né? Nos navios dos piratas. Então, fala de pirata nesse livro, é muito legal. E no final, assim, tem um plot onde tem um segredo. Então eles vão ter que desvendar o segredo. E tem algumas cenas onde eu sempre confundo. Onde o Percy, ele tem suas crises de epilepsia. E o Henry não sabe o que fazer. Então ele tem crise de ansiedade. Tipo, e a autora colocou isso de forma tão incrível. Porque quem não tem ansiedade, sabe? Tipo, acaba vendo o personagem ter crise de ansiedade, ver como é ter crise de ansiedade. E quem tem crise acaba ficando em crise junto com o Henry, porque não sabe o que vai acontecer. Enfim, esse livro é incrível, é maravilhoso, tipo, muito, 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 muito bom. Ele precisaria muito do terceiro volume aqui no Brasil. Aí, o segundo, ele é narrado pela Felicity, né? Eu li esse livro logo que ele lançou aqui no Brasil, só que eu li ele em e-book. Ele chegou já, tipo, já fui comprando o e-book, eu li, assim, 2 dias. O outro eu demorei um pouquinho mais, mas esse aqui eu li muito rápido. E quando eu vi, assim, na livraria, eu fiquei, tipo, não, eu preciso comprar. E agora eu estou esperando o terceiro, né? Já faz quase 2 anos. Então, tipo, galera Record, manda pra nós, por favor. Eu nunca te pedi nada. Mentira, pedi sempre. Sempre que dá eu peço esses livros, enfim. Nesse segundo volume, ele é narrado pela Felicity. E como eu falei, né? Uma questão sobre representatividade LGBT. O Henry, ele é bissexual. E o Henry é bissexual e o Percy é gay. Só que o Percy, ele não entende a bissexualidade do Henry. Enfim, são questões daquela época. Ele tenta explicar que ele sente coisas, tipo, ele sente igual, independente da pessoa, independente do sexo da pessoa. E daí ele fala, não, mas quem realmente eu amo é você. Enfim, ele só deixa explícito mesmo a sexualidade dele. Aqui nesse livro temos a Felicity e ela acaba se envolvendo romanticamente, amorosamente com uma pirata, uma filha de uma... Não sei se dá pra dizer que é uma gangue, mas é alguém que é considerado malvado. É malvada a palavra, mas fugiu a outra palavra. Só sei que ela se envolve com essa pessoa, com essa menina. E essa menina, ela é, tipo, considerada perigosa. E todo mundo tenta alertar ela sobre isso. Então ela acaba passando apuros por causa dessa moça que está em busca de um segredo, de um tesouro lá da mãe dela. E ela tá tentando encontrar, tipo, a volta pra casa. E ela tenta encontrar a volta pra casa, mas quando ela percebe que seu pai está procurando ela justamente pra ter o herdeiro, porque o Henry já afirmou aqui que ele não vai dar o herdeiro, então eles estão em busca dela pra dar o herdeiro, porque ela continua fugitiva na viagem que aconteceu naquele livro. Então ela acaba se escondendo, tem cenas, assim, muito engraçadas. Tipo, eu li isso no ônibus e eu dei muita risada. Porque tem cenas onde ela se finge que é uma outra pessoa e, tipo, meio que o segurança que tá atrás dela acredita e um monte de coisa. É muito divertido, ela é extremamente divertida, ela é muito engraçada.
E ela é uma mocinha muito forte, como eu falei. Ela é a moça que tira a capa de seus livros de romance pra poder ler seus livros de medicina. Então, cara, ela é sensacional. Eu não sei a sexualidade dela, se eu não me engano, ela é ace. E a moça que tá com ela, que acaba gostando dela, tipo, ela fala que ela gosta dela, ela é lésbica. E é isso, cara. Tipo, e nesses livros tem o menorzinho, que eu não lembro agora, mas o Henry fala que ele é tipo uma praga, mas gosta do pequenininho. Só que como ele é pequenininho nesses livros, a gente não vê muito desenvolvimento e não é muito falado sobre esse menino. Mas o terceiro é narrado pelo terceiro irmão e eu tô louca pra ler esse terceiro livro, porque eu tenho certeza que vai ter muita coisa boa. Então eu acho que eu vou ter que aprender a ler inglês pra poder ler, né, o livro. Então, cara, é sensacional. Muito, 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 muito bom. E eu não vou dar spoiler se os dois ficam juntos, porque só lendo pra saber mesmo. Então, assim, se você gosta de romance de época, de representatividade, de personagens com questões que eram tabu na época, tem que ler a trilogia de Irmãos Montag e fazer parte desse time que quer o terceiro volume aqui no Brasil. Então, galera, Record, por favor, tem cachorro latindo e criança chorando. É isso. Nunca entendo esse bordão. Então é isso, cara. Essa é a minha resenha, motivos, fatos, interesses, coisas boas sobre Irmãos Montag que vocês não sabiam. E se você não conhecia essa trilogia, é só me contar aqui embaixo se você ficou interessado em ler e fazer parte do time que eu estou aqui. Se Irmãos Montag tem um fã, eu sou esse fã, entendeu? Se Irmãos Montag tem uma pessoa que vai comprar, eu sou essa pessoa. Tipo, cara, leiam Irmãos Montag. É muito, muito, muito bom. É um romance de época, assim, que a gente acha que é uma água com açúcar, mas não é, né? Não é. Porque, que nem eu falei, tem muita, 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 muita questão nesse livro. E olha que eu falei em 15 minutos pouca coisa sobre esses livros, que eu queria ter falado muito mais. Então eu acho que quando lançar o terceiro eu vou ter que fazer releitura deles. E só um detalhe, eu comprei esse primeiro aqui, principalmente, numa promoção da Livrarias Curitiba, por R$19,90. Mas eu comprei ele porque ele veio com brinde e porque eu acho a lombada dele linda. Sabe aquilo de... eu não esperava nada, mas isso é mais do que eu esperava. Não prometeu nada e entregou tudo? Irmãos Montag. Então é isso, se inscreva no canal e vem fazer parte desse time que está levantando, assim, está implorando pra galera Record trazer o nosso terceiro livrinho do terceiro irmãozinho do Irmãos Montag. Bom, então é isso, se você gostou do vídeo é só curtir, comentar aqui embaixo se você leu ou se você não leu, se você ficou interessado em ler Irmãos Montag, se eu conseguir convencer vocês, e se inscrever no canal e ativar as notificações. É isso, até amanhã!